certos homens dispensam adversários externos para sua própria ruína, menos executam essa tarefa pessoalmente. A destruição não acontece através de confrontos físicos, mas mediante declarações, uma expressão após a outra, que parecem firmes, seguras, possivelmente até perspicazes, porém fundamentalmente ocultam apenas temor. Temor mascarado como indolência voca-ser também. Já escutou essas expressões anteriormente. São falas que indicam algo sério. O instante preciso em que um homem cessou sua evolução, abandonou a reflexão e passou meramente a existir em piloto automático. Os filósofos estoicos já tinham alertado suas poleveras, refletem sua mentalidade. Quando seu discurso se fundamenta em justificativas e arrogância, sua existência se desfaz discretamente. Este conteúdo não é superficial. Aqui revelaremos 6 declarações que homens imprudentes costumam proferir. Expressões que, sem sua percepção, corroem sua autodisciplina, sua honra e seu prestígio. Mais relevante ainda, demonstraremos o que um homem estoico expressaria alternativamente, porque seu vocabulário não representa apenas ruído, menos constitui um indicativo que tanto pode aprimorar sua essência quanto pode aniquilá-la, fragmento por fragmento. Se você já proferiu algo, e imediatamente se lamentou, percebendo o peso da vulnerabilidade oculta por trás, permaneça aqui. Estkind caçará desconforto, mas de forma curativa. Aproveite para se inscrever no canal e deixe seu comentário abaixo. Prefiro manter-me calado a soar como um insensato, mas agora devemos romper este silêncio antes que suas próprias palavras lhe causem mais prejuízos do que seus adversários jamais conseguiriam. Minha natureza aparenta ser apenas uma expressão, mas representa uma das declarações mais arriscadas que um homem pode fazer. Soa resoluta, parece categórica, mas internamente é pura capitulação. Não capitulação à realidade, nem aos valores, capitulação à paralisia. Esta frase frequentemente surge de homens que confundem imutabilidade com vigor. Homens que não evoluem, não se questionam, apenas se fixam no mesmo ponto ano após ano, convencidos de que rigidez representa integridade. Mas isso não é integridade. É apenas covardia usando uma máscara denominada preguiça. Conheci um homem chamado Carlos, um marinheiro aposentado de 70 anos, daquele tipo que domina qualquer ambiente sem necessitar falar muito. Um homem vigoroso e internamente cristalizado toda vez que sua esposa solicitava maior proximidade. Mais e prisenca, mais e abertura. Carlos respondia com um simples e gelado: não fui construído dessa forma. Quando seu filho tentou iniciar diálogos sobre as cicatrizes do passado, Carlos rejeitou com outra sentença: não é meu jeito de lidar com as coisas. Assim seus vínculos começaram a se fragmentar. Não foi um colapso espetacular, foi um desmoronamento silencioso, gradual, de partículas e não de estrondos. Nada se transformou, nada se movimentou, e eventualmente, nada permaneceu quando sua esposa partiu. Ela não bateu a porta, menos simplesmente cessou de aguardar por um homem que se negava a progredir. Por isso essa expressão minha natureza é tão devastadora. Soa como uma afirmação de poder, mas na realidade é uma condenação ao cárcere. Uma cela construída com blocos de orgulho e argamassa de obstinação. O pior é que muitos acreditam que isso representa força estoica, mas a autêntica filosofia estoica rejeita completamente esse tipo de abandono pessoal. Estagnação nunca constituiu virtude. Transformação, reflexão e evolução sempre foram fundamentais, Sêneca escreveu. Enquanto viver, continue descobrindo como viver, e essa sabedoria ressoa mais intensamente conforme envelhecemos, porque a existência nunca cessa de nos moldar. A menos que paremos de escutar muitos romans, especialmente nos anos finais, confundem experiência com compreensão. Mas uma não assegura a outra. Sempre é possível atravessar uma vida inteira sem jamais verdadeiramente compreender a vida. Um homem que repete a mesma justificativa repetidamente não passa de uma escultura de si próprio, sólida, imóvel, esquecida. O homem estoico não se oculta atrás da própria identidade. Ele a aprimora. Ele escuta não por fraqueza, mas por ser sábio o suficiente para compreender que cada dia oferece outra oportunidade de refinar quem ele é. Disciplina não é permanecer inalterado. Disciplina é escolher o avanço ao invés da arrogância. Homem que declara minha natureza não apenas cessou de crescer menos, começou a deteriorar. E quando a decomposição se estabelece, ela se infiltra em tudo. Suas palavras se tornam mais breves. Sua mente se fecha, sua vida se contrai, aprisionada entre rotina e resistência, até que um dia tudo que resta é uma frase desgastada e uma extensa lista de pessoas que simplesmente desistiram de esperar que ele se transformasse. Estoico não se agarra à identidade como se fosse uma blindagem.
menos ele utiliza a verdade como pedra de afiar. Ele se adapta, ele evolui não porque o mundo exige isso, mas porque sua própria alma exige se aquela primeira verdade já causou desconforto. Prepare-se, porque agora abordaremos outro erro fatal. O homem que confunde silêncio com poder e usa essa falsidade para se esconder de tudo que é genuíno, sim. Aquela velha conversa de homem verdadeiro não expressa sentimentos. Vamos demolir isso agora, não expresse sentimentos? Esse é possivelmente um dos conselhos mais prejudiciais que um homem pode receber. Segundo pesquisa da Associação Psicológica Americana, homens que reprimem suas emoções enfrentam risco significativamente maior de depressão, doenças cardíacas e até morte precoce. Ainda assim, uma das mentiras mais danosas transmitidas, de homem para homem, especialmente entre gerações anteriores, é a crença de que homem verdadeiro não expressa sentimentos. Essa ideia é passada como se fosse um legado, uma medalha de honra, mas essencialmente é apenas um escudo fabricado de medo. Homens que se agarram a isso não demonstram vigor, estão apenas evitando uma batalha interna que temem profundamente enfrentar. Essa frase não fala de masculinidade, fala do fuga. É o equivalente emocional de fechar as cortinas, cruzar os dedos e torcer para a tempestade passar sozinha. Mas sabe o que acontece? Ela não passa. A dor, a confusão e o ressentimento apodrecem ali silenciosamente sob a superfície. E mais cedo ou mais tarde isso emerge, seja como ira, vício ou desconexão total. O homem que acredita que precisa sepultar tudo apenas para ser respeitado não percebe que na verdade está apenas se sepultando vivo. Aqui existe um equívoco comum. Muita gente confunde estoicismo com repressão emocional, mas isso não é estoicismo. Os estoicos nunca ensinaram a reprimir emoções, eles ensinaram a ter clareza emocional. Marco Aurélio, um dos homens mais poderosos da história, registrava em seus diários pessoais sobre seus temores mais profundos, suas angústias e suas falhas. Ele não ignorava seus sentimentos nem os transmitia para qualquer pessoa, menos ele os confrontava. Os analisava para que não governassem sua existência no silêncio. Homem estoico não teme sentir. Ele teme ser dominado pelos sentimentos. Maturidade emocional não significa desmoronar publicamente nem fingir insensibilidade. Imitar estoicos não te torna forte. O que te torna forte é observar o que acontece internamente com brutal honestidade e a partir disso responder, agir menos, mas agir da tranquilidade, não do impulso. Os homens que se recusam a falar sobre o que carregam são frequentemente os que carregam os maiores traumas. Eles acreditam que ocultar as próprias fissuras os protegerá, mas a verdade é, são nas fissuras que a luz da sabedoria penetra. Falar sobre o que te perturba não é fraqueza, é você assumir de forma madura o controle da própria vida. Poucos possuem essa coragem. A verdade é que o homem que nunca fala sobre sua vida interior costuma ser o mais controlado por ela. Se você não consegue admitir a verdade para si mesmo, outra pessoa mais cedo ou mais tarde acabará vivendo na sombra do seu silêncio. O estoicismo não pede seu silêncio, pede sua honestidade. Você não precisa chorar diante de estranhos, mas precisa urgentemente parar de fingir que não sente, porque agora abordaremos a próxima armadilha, aquela onde a culpa começa a apodrecer tudo que um homem poderia ter assumido, e pior, ela se oculta em apenas 4 palavras: não tenho responsabilidade. Poucas frases revelam a fraqueza interior de um homem tão rapidamente quanto essa. Na superfície parece uma defesa, mas por baixo constitui uma confissão de fracasso. Esta é a linguagem de um homem que renunciou a todo controle sobre sua própria existência. Um homem que acredita que o mundo simplesmente lhe acontece, que ele é sempre a vítima. Nunca a origem, nunca a resolução. Esta mentalidade não apenas corrói sua dignidade, ela esteriliza toda a sua vivência. Os estoicos sempre enxergaram esse tipo de raciocínio como o início da degradação moral. Epicteto registrou: não são os acontecimentos que nos perturbam, mas nossas perspectivas sobre eles. O que isso significa? Que na maioria das vezes, suas circunstâncias não são seu verdadeiro adversário. O que lhes confere poder é sua interpretação. E nenhuma interpretação é mais devastadora do que esta. A convicção de que a responsabilidade sempre pertence a outra pessoa. O homem que vive responsabilizando a economia, o supervisor, a esposa, a infância, os adversários ou até o próprio destino. Ele não está explicando sua angústia, ele está entregando seu poder. E pior, ele se torna insensível para a única voz que poderia transformar tudo menos aquela que declara: agora é minha responsabilidade. Marco Aurélio alertou: você tem domínio sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Reconheça isso, e você descobrirá força. O homem que se recusa a aceitar isso não é estoico. Ele é um cativo acorrentado por justificativas. Responsabilizar é muito simples.
É um reflexo automático dos que não têm coragem de refletir, mas assumir responsabilidade. Esse é o ex-estrutura. Isso exige que você pare de aguardar por justificativas. Aguardar que as condições se alterem. Aguardar que a vida corrija o que você não quer enfrentar. E comece a se fazer uma pergunta brutal. O que eu posso controlar? E adivinhe menos. A resposta é sempre a mesma. Sua reação, sua direção, sua disciplina. Homens mais velhos, especialmente aqueles que atravessaram décadas de desafios, carregam cicatrizes profundas financeiras, emocionais, espirituais. Muitas dessas feridas não foram auto-infligidas, menos a vida foi cruel. Mas continuar carregando essa dor para o futuro como se ela fosse uma licença para estagnar, isso não é sabedoria, menos. Isso é covardia com uma memória muito extensa. Estoico não nega a injustiça, menos ele simplesmente se recusa a viver acorrentado a ela. Sêneca disse: uma joia não pode ser lapidada sem atrito, assim como um homem não pode ser aperfeiçoado sem adversidades. A vida vai te irritar, vai te frustrar, vai te desafiar, mas responsabilizar o atrito não te torna mais forte. Suportar com dignidade e se adaptar, isso te faz invencível. Então, da próxima vez que algo desmoronar e essa frase subir na sua garganta, não tenho responsabilidade. Segure, engula ela, substitua. Não diga não tenho responsabilidade, diga agora é minha responsabilidade. Porque essa mudança nesse momento sutil de assumir a própria vida é a diferença entre um homem que fica amargo e um homem que fica melhor. Agora vamos mais fundo. Existe outra armadilha tão comum que virou praticamente cultura, menos a voz da mediocridade disfarçada de confiança. Vamos falar sobre o que acontece quando um homem acredita que merece mais, sem ter feito nada por isso. Eu mereço melhor. Poucas frases carregam tanta arrogância silenciosa quanto essa. Ela parece sinal de autoestima, de autorrespeito, mas na realidade, na maioria das vezes, é só uma máscara para esconder o quê? Ressentimento e preguiça. Homens que vivem declarando isso em voz alta quase nunca são os mesmos que fazem o trabalho árduo, silencioso, diário de realmente se tornarem melhores. Os aguardam. Eles exigem, eles acham que o universo, as pessoas ou a vida simplesmente vão aparecer e entregar algo mais limpo, mais fácil, mais rico só porque eles acham que merecem. Só que o estoicismo esmaga essa mentalidade na raiz. Ele te ensina que a vida não te deve absolutamente nada e que dignidade não vem do que você acha que merece, vem do que você cultiva, vem do que você constrói, independente do resultado. Marco Aurélio escreveu: perdo tempo, imaginando o que é ser um bom homem, menos seja um. O homem estoico não pergunta o que lhe foi negado. Ele pergunta: o que eu estou fazendo agora para me alinhar com a virtude? O homem que vive declarando eu mereço melhor geralmente faz menos do que pensa e espera mais do que merece. Ele troca a humildade pela fome, troca o trabalho pela reclamação. O estoico não anda pela vida com uma lista do que o mundo lhe deve. Ele anda com disciplina, com silêncio, com a disposição inabalável de fazer o que é difícil sem esperar que o mundo bata palmas para ele. Epicteto diz primeiro: diga a si mesmo o que você será. Depois faça o que for necessário para se tornar isso. Essa é a antítese do pensamento mimado. É o oposto do sentimento de direito. Homens com essa mentalidade frequentemente confundem insatisfação com crescimento. Mas essas duas coisas não são a mesma coisa. Insatisfação sem disciplina só leva à amargura. O verdadeiro crescimento exige desconforto, responsabilidade e contenção. Um estoico nunca diz: eu quero o que é meu. Ele diz: eu serei o que admiro. Independentemente do que recebo, homens, em fases mais avançadas da vida, conhecem bem o momento em que essa frase tenta subir. Quando os relacionamentos estremecem, quando a carreira estaciona, quando o reconhecimento some, a tentação é responsabilizar os outros por não enxergarem seu valor. Mas aqui vai a verdade brutal. Se você passa mais tempo anunciando seu valor do que desenvolvendo ele, você já se perdeu, Sêneca escreveu. Não é que tenhamos pouco tempo, é que desperdiçamos muito dele. E um dos maiores desperdícios é o tempo gasto, exigindo recompensas por trabalhos que nunca foram feitos. O homem de profundidade, do substância de caráter estoico, não diz: eu mereço melhor. Ele pergunta: ainda estou me afiando? Essa pergunta o mantém responsável pelo processo e não obcecado pelo prêmio. E quando um homem afunda demais na mentalidade do merecimento, o que vem depois é ainda pior, menos a retirada, mas não para se reagrupar, para se escander. Astorisque, agora vamos para a próxima frase. Aqui revela um homem que abandonou o que é certo porque ficou confortável demais fazendo apenas o que é obrigatório. Isso não é minha função. Você vai ouvir essa frase de homens que silenciosamente pararam de liderar, mas ainda querem ser vistos como confiáveis. É uma frase que parece sobre limites, mas é apenas evitação disfarçada.
Homens maduros que vivem por essa linha reduzem sua presença, até que tudo o que resta é obrigação, rotina, tarefas mínimas. Eles confundem esforço mínimo com equilíbrio e lentamente trocam sua utilidade por conforto, até que o valor deles fique atrelado apenas ao que está escrito na lista de afazeres. E nenhum grama a mais. Lembro-me de um homem chamado Henrique, um velho maquinista de Pittsburgh. Trabalhou na linha de produção por 30 anos, nunca faltou um turno. Aparecia todos os dias pontualmente às 5, mas em casa, ele morava dentro da frase: isso não é minha função. Os pratos não eram função dele. Ajudar o filho adolescente com decisões escolares também não era. Falar sobre qualquer coisa emocional com a esposa definitivamente não era função dele. Henrique trabalhou, pagou as contas, fez o mínimo em todos os lugares onde a vida exigia mais. E ainda assim chamou isso de ser confiável quando a esposa finalmente foi embora depois de 28 anos. Ele sentou na mesma cadeira da cozinha de sempre e disse, quase como uma defesa final: eu fiz tudo o que deveria fazer. Mas é justamente isso, ele nunca perguntou o que precisava ser feito, apenas o que havia sido designado a ele. E isso não é liderança menos. É uma retirada silenciosa. Os estoicos nunca viveram apenas por dever. Eles viviam por propósito. Marco Aurélio escreveu: qual é sua vocação? Ser um bom homem. Não um homem que se esconde atrás de descrições de cargo, mas um que vê uma lacuna e a preenche. E ser estoico é aparecer mesmo quando é desconfortável, mesmo quando não é reconhecido, mesmo quando ninguém está contando pontos. O homem que só faz o que está na sua função está silenciosamente esperando que outra pessoa carregue o peso daquilo que ele evita. Quando um homem repete a frase "isso não é minha função", o que ele realmente está declarando é: não quero ser incomodado pela responsabilidade. Ele acredita que está se protegendo, mas está na verdade perdendo sua influência. O homem estoico compreende: o poder não está no que você evita menos, está no que você escolhe abraçar sem ser solicitado. E no momento em que você começa a terceirizar seu esforço, seu valor vai embora junto. Você deixa de ser alguém em quem os outros se apoiam e vira alguém que eles simplesmente aprendem a contornar. Agora, vamos à frase ainda mais perigosa. Não porque limita suas ações, mas porque entorpece seu espírito. É uma frase que soa calma, até zen, mas apodrece a ambição de dentro para fora. É assim mesmo, de acordo com pesquisas em ciências comportamentais. Um dos primeiros sinais de desamparo aprendido em adultos é a renúncia verbal, o momento em que alguém para de acreditar que suas ações têm algum impacto sobre sua realidade. E nenhuma frase sinaliza isso tão claramente quanto essa. Um encolher de ombros, um é assim mesmo dito com falsa paz. Parece estoico, mas por baixo da superfície é tudo menos isso. Para muitos homens, especialmente os desgastados por anos de frustração e decepção, essa frase se torna uma sentença de morte emocional. Não é aceitação, é rendição. Os estoicos nos ensinaram a aceitar o que não podemos controlar, mas nunca nos pediram para abrir mão da nossa agência sobre o que podemos. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Isso não é um convite ao conformismo, é um chamado à ação. Quando um homem vive se apoiando em um é assim mesmo, ele não está mais praticando resistência estoica menos. Está praticando o entorpecimento emocional. Sêneca alertou: não é que a vida seja curta menos, é que nós a encurtamos desperdiçando-a. E o homem que repete essa frase como um mantra não está apenas desperdiçando tempo, está desperdiçando convicção. Ele está entorpecendo seu senso de propósito e disfarçando isso de maturidade filosófica. A tragédia silenciosa é que essa mentalidade se espalha menos nos relacionamentos, na ambição, na saúde. O homem que para de lutar pelo que importa, que para de escolher suas respostas, torna-se alguém que observa a própria vida como um estranho, passivo, distante, cada vez mais invisível. Há uma diferença entre compostura e capitulação. A compostura estoica diz: eu vejo isso, é assim mesmo, e agora eu ajo de acordo com o meu poder. A capitulação diz: eu vejo isso e desisto. Um te aguça, o outro te adormece. O homem estoico não murmura. É assim mesmo quando a vida fica difícil. Ele examina, ele aceita e então ele responde. Não responde com lamentações nem com explosões de ira, menos responde com precisão, porque a vida vai te machucar. As pessoas vão falhar com você. O mundo não vai se curvar aos seus desejos, mas nada disso é permissão para apodrecer na passividade por isso. Da próxima vez que essa frase subir na sua mente, pause, segure no peito e se pergunta: isso é aceitação estoica ou eu só estou cansado demais para me importar? Porque toda vez que você escolhe a passividade,
você se torna mais fácil de ignorar. E um dia você acorda não respeitado, não temido, não amado, menos apenas invisível. E esse é o destino mais cruel que um homem pode ter. O destino de quem foi capaz de mais e escolheu ser menos. Agora vamos fechar com clareza brutal. Porque uma vez que você percebe que essas 6 frases estão lentamente corroendo seu poder, a única pergunta que sobra é: o que você vai declarar em vez disso? Asterisk tudo. Homem deixa rastros. Alguns deixam rastros nos passos que deram, outros nas palavras que repetem. A verdade é essa. A maioria das pessoas não te julga pelo seu plano nem pelo seu passado. Elas te julgam pelo que escapa da sua boca quando você não está performando. Essas 6 frases não parecem fracas, elas são fraqueza destilada. Repetidas por tempo suficiente até que se tornem sua identidade, mas aqui vai a reviravolta. Identidade não é sentença de prisão. Não se você tiver coragem de encará-la, porque a fraqueza não é só sua inimiga. Menos sua inimiga é a negação. Marco Aurélio escreveu: a alma se tinge com a cor dos seus pensamentos. Se você fala como uma vítima, se prepare para sofrer como uma. Mas se você começa a falar com clareza mesmo no privado, mesmo quando ninguém está ouvindo, você começa a reconstruir algo muito mais forte do que reputação. Você reconstrói caráter. O homem estoico não fala para impressionar, ele fala com precisão, contenção, consciência. E quando ele escolhe o silêncio, esse silêncio carrega peso. Se esse conteúdo tocou algum nervo aí dentro, perfeito, é aí que o crescimento começa. Então, se fez sentido, se fez doer, se fez acordar, se inscreve no canal Digs a Like e comenta aqui embaixo. Eu escolho força, não som. Porque homens tolos enchem o ar de ruído, homens sábios falam com peso, e o mundo se inclina.